Bom dia, gente. Bom dia. Na verdade, quase boa tarde do domingo de Páscoa. Quero aproveitar a serenidade do domingo de Páscoa, não só para iniciarmos outra conversa sobre a arte, sobre a literatura do século XVIII, como também neste momento para apresentar-lhes a minha filha, chamada Mirella, que não gosta, embora tenha apenas 8 anos, de chocolate, mas que gosta muito dessa paz que é típica do domingo de Páscoa. E eu espero que ela continue gostando. Certo, filha? Sim. Tchau, gente. Feliz Páscoa. Bom, vamos à nossa conversa, dessa vez sobre o século XVIII. Eu toquei de propósito na palavra serenidade, porque quero lembrar que a intelectualidade lá na Europa, no século XVIII, talvez saturada, digamos assim, dos obscurantismos contra-reformistas, dos excessos barrocos, vai iniciar um movimento em nome da razão, do pensamento, da filosofia. Vai iniciar o iluminismo. Quero citar neste momento um dos iluministas mais importantes da Alemanha, um dos filósofos centrais da história da filosofia. Quero citar Immanuel Kant. O Kant respondendo a uma pergunta, que na verdade é o título de uma de suas obras, O que é iluminismo? Diz o seguinte: a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. Minoridade, isto é, incapacidade de se servir de seu entendimento sem a direção dos outros. Isso me parece talvez uma alfinetada no pensamento contra-reformista. Minoridade pela qual ele é responsável, uma vez que a causa reside não em um defeito do entendimento, mas numa falta de decisão e coragem em se servir do entendimento sem a direção dos outros. Sapere audi, ousai saber. Tenha coragem de te servir do teu próprio entendimento. Eis a divisa das luzes. Estamos, portanto, no século das luzes, as luzes como metáfora da razão, pelo menos desde Platão. E parece, neste momento bem evidente, bem claro, que o artista que será gestado, que será parido pelo século XVIII, será um artista apolíneo, racional, será um artista influenciado pelo iluminismo. Nós passamos, não faz muito, por uma pequena conversa sobre Renascimento, sobre classicismo, e naquela conversa eu cheguei a citar um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, no Caderno de Esportes, anos atrás. O artigo comparava Pelé e Maradona e chamava o Pelé de clássico, equilibrado, apolíneo, objetivo. Pois bem, o modelo, o protótipo do artista apolíneo, racional, evidentemente, é o artista clássico. E se, portanto, o artista do século XVIII, influenciado pelo iluminismo, também procurará ser apolíneo, onde ele vai encontrar
esse manancial de razão e equilíbrio? Evidentemente, nos classicismos mais antigos, tanto no classicismo do século XVI, Camões e companhia, quanto no classicismo da antiguidade clássica, Grécia Antiga, Roma Antiga. Aí está a fonte, digamos assim, do artista gestado pelo século das luzes. Não é à toa que o movimento artístico, literário do século XVIII chama-se neoclassicismo, arcadismo, uma referência à Grécia Antiga. No entanto, quero lembrar também que o século XVIII também é o século da Revolução Francesa, da Revolução Industrial. As primeiras fábricas começam a aparecer, Inglaterra, continente. E ao redor das primeiras fábricas começam a crescer as cidades modernas. O século XVIII também é o século do início da vida moderna, tal qual a conhecemos, e será justamente neste século de industrialização, de urbanização, que encontraremos que tipo de poesia. Gostaria de lembrar neste momento, para representar a poesia neoclássica, o Arcade mais importante, certamente mais importante, lá de Portugal. Estou falando do Bocage, que certa vez escreveu assim: já se afastou de nós o inverno agreste, pesado, cruel, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. A primavera vai vestindo o campo com pequenas flores, varrendo os ares, o sutil nordeste os torna azuis. As aves adejam, batem asas entre zéfiros e amores. Parece-me bem evidente que a mitologia clássica estará presente na poesia neoclássica, e toma o fresco Tejo a cor celeste. E se o Tejo está refletindo o céu, é porque o dia está aberto, está luminoso, um dia propício a um convite. Vem, ó Marília, vem aproveitar comigo destes alegres campos a beleza destas copadas árvores, o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza. Para de louvar a grandeza inútil da cidade, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Este poema do Bocage é um poema tipicamente neoclássico Arcade. Em outras palavras, quero dizer o seguinte: no século das primeiras indústrias, da urbanização moderna, teremos uma poesia absolutamente voltada para a natureza, para as árvores e flores e arbustos, e pastores e pastoras tangendo serenamente, calmamente, as suas ovelhinhas. A resposta para essa questão, para esse problema, encontra-se no nome do movimento. Neoclassicismo. Se a fonte do artista do século XVIII são os classicismos mais antigos, eles darão as costas, digamos assim, para a industrialização, para a urbanização, para tentar, em pleno século XVIII, recuperar a serenidade da natureza. Ela, sim, capaz de nos oferecer esse equilíbrio que nos permitirá fazer frente aos excessos, aos desequilíbrios
do século XVII, ou seja, do século barroco. E com isso eu desemboco nos tópicos mais frequentes da arte neoclássica, da arte árcade, que são expressões em latim. Aliás, quando eu disse o poema do Boccaccio, indiretamente, subterraneamente, eu fiz referência a dois deles. Quando o Boccaccio escreve "Deixa louvar da corte a vã grandeza", ou seja, para de louvar a grandeza inútil da cidade, Marília, Marília, saia da cidade, fuja da cidade, fugere urbem, esse local de desequilíbrio, de excessos, saia da cidade para vir para a natureza, para o campo. O campo é o locus amoenus, lugar ameno, sereno, agradável, aprazível. É no campo que nós encontramos o equilíbrio necessário para a vida, para a arte. Aurea mediocritas, tão valioso quanto o ouro, é procurarmos e encontrarmos esse equilíbrio que nos permitirá levar uma vida apolínea, produzir uma obra apolínea, serena, equilibrada. E chegaremos a esse equilíbrio cortando os excessos, os exageros do século XVII. É na natureza que teremos acesso a essa simplicidade tão regeneradora, tão propícia à vida apolínea que buscamos. Inutilia truncate, cortar o inútil, os excessos, os exageros, para alcançarmos, enfim, o equilíbrio necessário à vida, necessário à arte. E com isso chegamos ao último dos tópicos que já apareceu na estética barroca, a ideia de que a vida deve ser aproveitada enquanto é tempo. O barroco tocava na questão do carpe diem, o arcadismo também toca, mas, evidentemente, o carpe diem clássico, horaciano, é o carpe diem do século XVIII, do arcadismo. Aproveitar a vida moderadamente, serenamente, trilhando o caminho do meio, sem excessos, sem exageros, prudentemente. Quando Horácio escreveu Carpe Diem na Roma Antiga, ele pregava que aproveitássemos o dia, a vida, de forma apolínea, serena. É o Carpe Diem que encontramos no século XVIII, bem diferente do aproveitar desesperado, urgente que encontramos no século XVII, ou seja, na arte barroca. E para amarrar esses tópicos todos em latim, uma palavra em português, uma obra de arte bucólica. Estou pensando neste momento naqueles quadrinhos, o riozinho correndo serenamente, calmamente, o boizinho do lado pastando e às vezes até sorrindo. Atrás, uma casinha simples, inutilia truncate, aurea mediocritas, simples, mas bonitinha. E lá atrás, as montanhas, dentre as quais vai subindo calmamente o sol. Quadrinhos assim são quadrinhos bucólicos. O bucolismo é justamente a valorização da vida campestre, das atividades pastoris. Saia da cidade, fugere urbem. Estar no campo, locus amoenus, vai nos proporcionar o equilíbrio, aurea mediocritas, necessário a que aproveitemos serenamente a nossa vida. Carpe diem, cortando os excessos, inutilia truncate, para conseguirmos, de fato,
o caminho do meio, o caminho da moderação. É essa a arte que se prega no século das luzes, do iluminismo. Esse século procura, pelo menos intelectualmente, filosoficamente, a serenidade. Perceberam? Aproveitando que citei o Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Manuel Maria Barbosa do Bocage é certamente o nome central do arcadismo português. Mas tem um poema dele que eu vou, neste momento, retirar deste livro, que eu acho que vai produzir um certo atrito na cabeça de quem está me acompanhando. Porque o mesmo Bocage que compôs aquele texto que eu li no início, também compôs um poema satírico, trazendo um autorretrato, que diz assim: magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés grandes, meão na altura, estatura mediana, triste de face, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Gente, o que vem agora? Incapaz de assistir num só terreno, incapaz de permanecer quieto no mesmo lugar, mais propenso ao furor do que à ternura. Bebendo em níveas mãos por taça escura de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de 1000 deidades. Mas quem são os deuses, no caso do Bocage? Digo, de moças 1000. Num só momento, inimigo de hipócritas e frades. Eis Bocage, em quem luz brilha, algum talento. Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou cagando ao vento. Não me parece que esse texto, mais propenso ao furor do que à ternura, que esse texto seja tão equilibrado quanto propõe a poesia neoclássica. Bocage, na verdade, carregava uma personalidade intensa, digamos assim, mais próxima de Dionísio do que de Apolo. O Bocage, a partir de um certo momento da vida dele, vai levar uma vida de devassidão, uma vida orgiástica. E, portanto, embora ele tenha, sim, praticado poesia, respeitando os tópicos, as convenções da estética árcade, ele também escreveu, por exemplo, assim: nestas duras rochas que o furor do mar vai carcomendo, vai gastando, me estão negras paixões na alma fervendo, como fervem no fundo do oceano as crespas ondas. Razão feroz, o coração me indagas, de meus erros a sombra esclarecendo, e vás nele, ai de mim, tateando e vendo, de agudos desejos, venenosas feridas.
Eu sou surdo ao chamado da razão e corro com a imaginação 1000 objetos de horror. Solto gemidos, derramo lágrimas. Oh, razão, de que me serve o teu socorro? Mandas-me não amar, eu ardo, eu amo. Pedes-me que sossegue, eu peno, eu morro. Este poema foi escrito no século das luzes. Gente, evidentemente, se o texto está mais próximo de Dionísio, automaticamente não é neoclássico, não é Árcade. Quero lembrar que o Boccaccio, pela personalidade dele, acabou inconscientemente antecipando características que seriam de fato visíveis na arte, visíveis na poesia apenas no século XIX. Características, portanto, da estética romântica, o assunto, aliás, da nossa próxima conversa. Que este homem tenha permitido que esse desequilíbrio todo aflorasse, fosse expresso em pleno século das luzes. Que esse homem tenha tido a coragem de apresentar o que chamamos de momento pré-romântico em Portugal, no século XVIII, é digno, na minha opinião, da mais alta louvação. O Boccaccio é um dos poetas mais importantes da literatura já escrita em língua portuguesa. Agora, aqui no Brasil, em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que os nossos Árcades, que os nossos neoclássicos se concentram quase todos em Minas Gerais, especificamente Vila Rica, atual Ouro Preto. O Brasil, no século XVIII, está passando pelo ciclo do ouro, da mineração, e, portanto, politicamente, economicamente, artisticamente, tudo se concentra no estado de Minas. Aliás, vários dos nossos poetas Árcades também foram, aproveitando o 21 de abril bem próximo, poetas inconfidentes. E dentre eles, talvez o mais talentoso, aquele que mereça ser lembrado, em primeiro lugar, Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu, na verdade, no Porto, em Portugal. Mas, desde criança, morou no Brasil, mais tarde voltaria para Portugal, formou-se em Direito, em Coimbra, formado, voltou para o Brasil, estabeleceu-se justamente em Vila Rica como juiz. Bem diferente do Boccaccio, um homem de vida perfeitamente equilibrada, serena, apolínea. Há dois fatos na vida dele que eu acho que mereceriam ser destacados, inclusive para explicar a poesia dele. Tomás Antônio Gonzaga tinha quase 40 anos e apaixonou-se e foi correspondido por uma mocinha chamada Maria Doroteia, que tinha 16. E os dois só não se casaram por causa do segundo fato. O segundo fato serviu para separá-los definitivamente. Como eu disse, vários dos nossos Árcades também são inconfidentes. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga. Ele também foi descoberto, foi punido. O único que pagou a participação com morte foi este. O 21 de abril se aproxima.
com o Tomás Antônio Gonzaga, juiz, a elite de Vila Rica, aconteceu o seguinte: ele ficou mais ou menos 3 anos preso no Rio de Janeiro e depois foi exilado, foi mandado para Moçambique, de onde ele poderia, anos depois, ter retornado, mas não quis, porque ele acabou construindo uma vida em Moçambique. Casou-se com outra mulher, começou a trabalhar e morreu por lá no início de 1810. Nunca mais reviu a Maria Doroteia, mas deixou para ela uma das obras mais populares da poesia aqui no Brasil. Estou falando, evidentemente, deste livro, chamado Marília de Dirceu. Maria Doroteia Dirceu Tomás Antônio Gonzaga. Você tem aqui um longo poema de amor, o Dirceu conversando com a Marília sobre as coisas da vida, sobre as coisas do sentimento, sobre a necessidade de aproveitarmos a vida. Na primeira parte, essa conversa se dá da seguinte forma. Gostaria de ler um pedaço de uma das liras que compõem a primeira parte de Marília de Dirceu, que diz assim: num sítio ameno, cheio de rosas, de brancos lírios, murtas viçosas, arbustos floridos, cheios de vida, dos seus amores na companhia, Dirceu passava alegre o dia. Em tom de graça, ao terno amante manda Marília que toque e cante. Ele pega a lira para tocar, para cantar, pega na lira sem que a tempere, a voz levanta e as cordas fere. Os doces pontos a mão atina e a voz iguala a voz divina. E a Marília, ouvindo aquilo, ela que teve de rir-se a ideia, nem move os olhos de assombro cheio. Você tem aqui uma poesia amena, serena, agradável, aprazível, uma poesia que respeita, evidentemente, as convenções da estética árcade, da estética neoclássica. E, portanto, nas liras que encontramos na primeira parte de Marília de Dirceu, vemos bastante locus amoenos, áurea mediocritas, o ideal do carpe diem equilibrado, prudente. A primeira parte de Marília de Dirceu é árcade, é neoclássica. Só que há aqui um detalhe que não pode passar em branco. Quando a primeira parte foi publicada, o Tomás Antônio Gonzaga já estava preso e teve a ideia, na prisão, de compor as liras que mais tarde fariam parte da segunda parte de Marília de Dirceu, que foi composta, portanto, na cadeia, nesses anos em que ele esteve preso antes do exílio. E quem for para as liras que compõem a segunda parte, vai encontrar, por exemplo, o seguinte tipo de poesia: nesta triste masmorra de um semivivo corpo, sepultura, ainda Marília, adoro a tua formosura. Ele está lá, na masmorra, na cela, pensando nela, na beleza dela, no amor que ele sente por ela. Amor, na minha ideia, na minha imaginação te retrata, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata.
quando em meu mal pondero, então mais vivamente te diviso. É justamente quando eu penso no meu mal, na minha prisão, que eu penso em você com mais força, mais vivamente eu te vejo. Vejo o teu rosto e escuto a tua voz e riso. E aí ele pensa, pela força da imaginação, que ela, a Marília, está ali, na frente dele. E vai para ela, para beijá-la, para abraçá-la, quando descobre, evidentemente, tratar-se. Movo ligeiro para o vulto os passos, eu beijo a tíbia luz em vez da face e aperto sobre o peito em vão os braços. Ele está sozinho. Conheço a ilusão minha, a violência da mágoa não suporto. Foge-me à vista e caio, não sei se vivo ou morto. E o amor cupido está ali para tentar apaziguar a dor dele. Enternece esse amor de estrago tanto, reclina-me no peito e com a mão terna me limpa os olhos do salgado pranto. Não me parece que o Tomás Antônio Gonzaga, preso, longe dela, vai conseguir manter o equilíbrio, a serenidade que são necessários à composição da poesia Árcade neoclássica. Nos poemas da segunda parte de Marília de Dirceu, nós encontramos traços, mais uma vez, da poesia que será praticada no século XIX, da poesia romântica. Que fique clara, gente, a diferença entre o Tomás Antônio Gonzaga e o Boccagi. O Boccagi era uma personalidade dionisíaca, atormentada, desequilibrada. O Tomás Antônio Gonzaga foi levado a praticar poesia pré-romântica pelas circunstâncias. As circunstâncias da prisão o levaram a compor esse tipo de poesia. Quero lembrar que ele também compôs poesia satírica, no caso dele, reunida nesta obra chamada Cartas Chilenas. Embora a palavra cartas apareça no título, são cartas escritas em verso. Na verdade, são poemas, versos decassílabos, embora brancos, ou seja, versos sem rimas. O que não deixa de ser, para a poesia praticada aqui no Brasil, no século XVIII, um índice de liberdade. Muito raro, né? Muito raro no século XVIII alguém compor uma obra inteira com versos brancos, mas decassílabos. E essas cartas, na verdade, nunca foram, de fato, enviadas para ninguém. Elas têm a estrutura de uma carta. Ele finge estar conversando com alguém, chamado aqui de Doroteu. Mas essas cartas circularam, ouçam a palavra, clandestinamente em Vila Rica, a partir de 1787. Clandestinamente, porque traziam críticas ferinas, irônicas, poesia satírica, ao governador da capitania de Minas Gerais, naquele momento, chamado Luiz da Cunha Menezes. São cartas que denunciam a injustiça, a corrupção, os desmandos no governo de Luiz da Cunha Menezes, que aqui nas cartas é chamado, às vezes, de fanfarrão minésio,
às vezes de chefe, com C maiúsculo, evidentemente um pseudônimo irônico. Tomás Antônio Gonzaga jamais o considerou um chefe, uma autoridade digna de alguma admiração. O próprio Tomás Antônio Gonzaga se apresenta nas cartas como Critilo. Critilo. Dirceu é o pseudônimo da poesia lírica. Critilo é o pseudônimo da poesia satírica. Ele finge estar criticando um certo governo lá no Chile. O Chile é o Brasil. Estar falando da cidade de Santiago do Chile. Santiago do Chile, no poema, é Vila Rica. Essas são as cartas chilenas do Tomás Antônio Gonzaga, que eu acho, desgraçadamente, atuais. O Doroteu, o suposto interlocutor dessas cartas, é provavelmente outro Árcade, também brasileiro, também morador de Vila Rica, chamado Cláudio Manuel da Costa, também inconfidente, foi preso, apareceu morto na cela, provavelmente um suicida. E você tem aqui outro poeta que, pelo amor que nutre pelas paisagens brasileiras, pelas paisagens mineiras, outro poeta do nosso arcadismo, do nosso neoclassicismo, que poderia ser aproximado do romantismo, essa paixão pelas nossas paisagens, pelas paisagens mineiras, essa preferência por temas de caráter nativista. Dá para citar nesse momento a palavra nacionalismo, que, evidentemente, não é característica da poesia neoclássica, que busca sempre a universalidade, é característica da poesia romântica. Os nossos Árcades tornam-se, de certa forma, pré-românticos em certos momentos, a partir de certos pontos. Estou pensando também em outro deles que viveu, embora mineiro, em estreito contato com as cortes europeias. Estou pensando no Basílio da Gama, que compôs um poema épico inspirado nos Lusíadas do Camões, chamado O Uruguai, um poema que vai retratar a Guerra Guaranítica no território referente ao Rio Grande do Sul. De um lado, tropas espanholas e portuguesas, do outro, prestem atenção, índios e jesuítas. A Guerra Guaranítica foi um massacre, foi um genocídio de índios. E o Basílio da Gama vai contar essa guerra, um poema de tonalidade épica, ao longo do Uruguai, assumindo o lado das tropas que precisavam fazer cumprir o Tratado de Madrid. O jesuíta, sob o olhar do Basílio da Gama, é o vilão da obra, insidioso, interesseiro, mau caráter. Tão mau caráter que manipulou o índio, que mais tarde morreria na Guerra Guaranítica. Porque o índio é um bom caráter, é um bom selvagem, heróico, corajoso. Foi manipulado, infelizmente, pelo mau caratismo do jesuíta. Opa, valorização da figura do índio. Gente, o Uruguai, do Basílio da Gama, também tem esse traço pré-romântico. Os nossos Árcades, a partir de um certo ponto, a partir de certos momentos, tornam-se pré-românticos. É essa pequena conversa que eu gostaria de ter feito com vocês nesse domingo de Páscoa, que as luzes da serenidade, do entendimento, desçam até nós
nesse domingo de fraternidade, de confraternização, embora ainda uma confraternização à distância. Enviemos os nossos melhores sentimentos àqueles que precisam. Um grande abraço, um belo resto de domingo para vocês todos e até a nossa próxima conversa. Tchau, gente.